Mundo e Mistério apresenta Civilizações Antigas, o primeiro imperador da história. Os acádios fazem parte da linhagem dos povos semitas, que habitavam a região do norte da Síria. Eles chegaram na Mesopotâmia por volta do ano 2500 a.C. e provavelmente estavam em busca de terras férteis para se estabelecer. Logo no início de sua expansão, os acádios e sumérios tiveram alguns conflitos, seguido de um período de paz que foi muito proveitoso para os acadianos. Eles mantiveram comércio e troca de relações culturais e linguísticas com os sumérios, adotando e adaptando o estilo de escrita cuneiforme. Mas ao contrário dos sumérios, que prezavam pelo desenvolvimento das artes e ciências, os acadianos eram um povo de natureza belicosa e tinham grande estima pela guerra. Os acádios também eram um povo politeísta e, com o passar do tempo, seus deuses se mesclaram com os deuses sumérios. Um bom exemplo disso é o caso da deusa Ishtar, a deusa da fertilidade para os acádios, que teve como origem a deusa Namu, que era a deusa dos mares para os sumérios. Os acádios passaram a dar o status de divindade aos seus reis, ou se referiam a eles como o enviado dos deuses para governar seus súditos na terra. E assim, os reis acádios também detinham o título de sacerdotes supremos. A convivência entre acadianos e sumérios havia alcançado um ponto de harmonia, mas ainda assim, os sumérios detinham boa parte do controle comercial da região, o que impedia o desenvolvimento das cidades acádias. Os sumérios estavam sempre cercados de inimigos. Haviam os reinos inimigos dos elanitas e urritas e muitas tribos nômades que sempre invadiam suas terras. Somando a isso, os próprios sumérios travavam guerras entre si, uma cidade-estado tentando sobrepujar a outra. Foi então que, por volta do ano 2375 a.C., o rei sumério, Lugal-Zaghezi, unificou todas as cidades sumérias após uma sucessão de batalhas. Lugal-Zaghezi governou os sumérios por cerca de 30 anos, e neste período os sumérios e os acadianos já viviam quase como um povo só, tendo membros da nobreza de ambos os povos dividindo posições importantes na sociedade. Eis que na cidade suméria de Kish surge Sargão, que posteriormente ficou conhecido como Sargão o Grande. A origem de Sargão não é muito clara, pois os textos escritos em argila daquela época estão incompletos. E também não é claro de que maneira ele conseguiu subir ao trono. Em uma placa de argila estava escrito: em Acádia, Sargão, cujo pai era um jardineiro, o copeiro de Ur-Zababá, se tornou o rei de Acádia, que constituiu Acádia. Ele governou por 56 anos. Após assumir o poder da cidade de Kish, Sargão declarou guerra contra o rei sumério Lugal-Zaghezi e atacou a cidade de Uruk, a qual foi conquistada após uma árdua batalha. Lugal-Zaghezi foi capturado durante a batalha, e Sargão, como sinal de superioridade e desdém por seus inimigos, colocou uma coleira no pescoço do rei derrotado e o arrastou até os portões de sua cidade. Após essa grande vitória, Sargão e seus exércitos seguiram conquistando outras cidades sumérias e também conquistaram os territórios dos elanitas e urritas, criando assim o primeiro império da história, que ficou conhecido como o primeiro império mesopotâmico. Tamanha era a fama de Sargão, que ele passou a ser chamado de o soberano dos 4 cantos da terra, e seu império se espalhava desde a Síria até o Golfo Pérsico e indo até o Mar Mediterrâneo. Sargão foi tão poderoso e influente que foi até mesmo incluído nos textos babilônicos que exaltavam seus feitos. Os babilônios escreveram: Sargão não tinha nem rival nem igual, seu esplendor sobre a terra se espalhava. Na época das conquistas de Sargão, a guerra já era uma realidade frequente para os povos da Mesopotâmia, o que gerou esforços para aprimorar os equipamentos militares usados pelos soldados acádios. Os acádios veneravam os leões e faziam esculturas e pinturas destes animais em seus templos e palácios.
e há registros de que estes animais eram capturados para serem usados em batalhas. Sargão morreu por volta do ano 2215 a.C., com cerca de 85 anos de idade, uma idade bem avançada para a época. Logo após a sua morte, muitas revoltas surgiram por todo o Império, e os filhos de Sargão não conseguiram manter o poder herdado de seu pai por muito tempo. Pouco a pouco, os acádios foram sendo dominados pelos gútios, uma tribo nômade originária dos Montes Agros, no alto do rio Tigre, e após 2 séculos de existência desmoronou, o primeiro grande império da história. Mas a figura poderosa de Sargão Grande inspirou os reis do Oriente Médio por muitas e seguidas gerações. Se inscreva no canal Mundo em Mistério. Histórias que você nunca ouviu, todos os dias ao meio-dia.